A Argentina chegou a ser um dos países mais ricos da América Latina até a crise de 1929. Se eu tivesse assim, eu tenho um paciente com febre, né? Eu vou lá e mato o paciente. Eu consigo combater a febre. Mas eu perdi a pessoa. Mas a febre passou. Né? É mais ou menos essa solução que está sendo aventada. Morreu, mas passa bem, assim? Morreu, exatamente. Eu convido quem está nos ouvindo a cuidar com narrativas fáceis do YouTube. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é da esquerda, a culpa é da direita. Há muito Calma. tempo que tá zoada a Argentina, né? Esse é um problema estrutural que passou por governo de direita bem liberal, de esquerda bem desenvolvimentista e ninguém resolveu. Então o problema massa chá, como diriam os argentinos, né? Pessoal, antes de começar o podcast, eu tenho uma coisa importante aqui. Dia 27 de outubro vai rolar a My Business Conference, que é um evento focado na importação, na inovação, network e negócios. E eu vou estar lá presente, representando o podcast, vou estar lá trocando ideia com o pessoal, vou participar de um dos painéis. E para que você possa participar do evento, a My disponibilizou para nós um cupom de 15% de desconto. Então você acessa mynobc.com.br e coloca lá Invoice 15 Cash, e aí você vai ganhar 15% de desconto. E é um evento presencial, o espaço é limitado, então não demora para adquirir o teu ingresso para a gente se encontrar por lá. E lembrando que no final desse dia vai ter um happy hour para a gente trocar mais ideia. Espero lá. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Vamos conversar hoje com o nosso terceiro principal parceiro comercial nas importações e nas exportações. Eu acho que na verdade no momento está quarto na importação, mas aí também é detalhe. Em 2022 fechou como terceiro na importação e na exportação que eu vi. Vamos conversar sobre a Argentina, vamos conversar sobre qual que é a situação lá, como é que está a economia, quais são essas loucuras de ter tantos dólares diferentes, a inflação que disparou. Eu tô me ouvindo, o que é isso? Ah, é você que tá fazendo teste aí enquanto eu tô gravando podcast, é isso? O que aconteceu? Começou do além. Não é no notebook ali? Pode estar gravando. Tá gravando, né? Ô, loucura. Então. E me perdi. Vamos lá. Argentina, câmbios, problemas... Câmbios, problemas, loucuragem. Então, por que isso é importante? Porque é o nosso terceiro principal parceiro comercial, tá aqui do nosso ladinho, dependemos deles e a situação tá piorando. E isso naturalmente reflete para os nossas empresas de comércio exterior, nossos importadores e exportadores e demais prestadores de serviços. Então vamos trocar uma ideia sobre esse tema, mas como sempre eu tenho que fazer aqui os avisos. Já está aqui com a gente, conhece o projeto, lembra já de curtir, lembra de seguir a gente no YouTube, nos agregadores de podcast, dá aquela notinha boa, compartilha com alguém, cara, alguém que faça muita exportação e importação com a Argentina, que com certeza manja também do assunto, mas certeza que nós vamos falar mais detalhes interessantes por aqui. E lembrando, se você quiser apoiar o projeto, quiser fazer gravações exclusivas conosco, vem trocar uma ideia comigo nas redes sociais ou mandar um e-mail. Você acha a gente fácil. E claro, nós temos apoiadores aqui. Nós temos a Interfreight, Nowports, Mauá Câmbio, Get Tecnologia, Locomex, a Inglobal, a DAT e Ship2Ship. E temos também a Tax Customs e a nossa nova apoiadora é a Allink. Muito obrigado a todos vocês, porque esse projeto custa, dá trabalho, dá problema em cabo, tá? Que a gente está aqui na loucura para conseguir fazer isso aqui dar certo. Então, muito obrigado. Se a sua empresa quiser apoiar, vem conversar com a gente. E claro, agradecer a presença aqui da minha amiga Fernanda Stephens, da Stephens Consultoria, que está aqui hoje para me ajudar a falar da Argentina, que ela importou e exportou da Argentina muito mais que eu. E estou aqui com meus amigos mestres e doutorandos da Univale, que dão aulas em relações internacionais, comércio exterior e onde mais precisar. Certo? Isso aí. E vão poder me ajudar muito a explicar a situação da Argentina. E aí, vamos dar uma voltada para o passado. Na verdade, eu quero falar alguns números primeiro que eu peguei. A inflação acumulada nos últimos 12 meses, em junho, deu 115%. Um dólar hoje está por volta de 284 pesos oficialmente, mas no paralelo está 590 pesos. E desde 2015 ela já perdeu 95% do valor. 40% dos argentinos vivem hoje na pobreza e, como eu falei, ela foi em 2022 o nosso terceiro principal parceiro do Brasil nas importações e exportações. O que está acontecendo com a Argentina que desde que eu era um gurizão no colégio eu ouço falar das crises? Lá em 2002, 2013 eu ouvia falar de crise. Essa foi a primeira grande crise ou é uma história antiga? Uma história antiga. Uma história mais antiga que isso? Olha, dá para começar... Bom... Vamos começar a falar Tem uma pergunta ali que você colocou
Deixa eu ler aqui. Quando a Argentina deixou de ser potência? É, que eu lembro que ela, se tu pegar aquelas estatísticas mais antigas, ela estava entre um dos maiores países, uma das promessas, muitos anos atrás. Deixa eu começar por isso, Pode dizendo ser. que a Argentina nunca foi potência. A Argentina chegou a ser um dos países mais ricos da América Latina até a crise de 1929. Mas o que tinha ali? Né? Mais ou menos entre 1880 e essas primeiras décadas do século XX, a Argentina tinha uma produção muito grande de lã, couro e carne com os primeiros frigoríficos. Então ela encaixou certinho na economia da Inglaterra, que era a grande potência da época. Na Inglaterra era os Estados Unidos e a China de hoje, comprava aí 30%, 40% do que se produzia. Numa época, então, a Argentina fornecia a base proteica da Inglaterra, junto com outros países, e numa época que não tinha petróleo, portanto não tinha plástico, o couro era fundamental, e a Argentina fornecia tanto a lã quanto o couro, né? Dizia-se que o Brasil exportava a sobremesa, a Argentina o almoço, né? A proteína e essas coisas. Então, A gente era açúcar e café, né? açúcar e café principalmente. Então, Ainda é, né? Ainda é. Então, o que acontece? Uma economia primário exportadora que gerou uma classe de terratenientes, né, os grandes proprietários, riquíssima, que fez, quem já foi para Buenos Aires, aqueles prédios maravilhosos, estilo vitoriano, aquela arquitetura francesada, isso no Uruguai também, isso lá no sul do Rio Grande do Sul, em Pelotas também, porque são economias muito parecidas, devido à pampa úmida, né, uma pampa que tinha digamos assim, uma produção natural, uma terra naturalmente fértil. Eles se acham mais europeu que o sul do Brasil? Não sei te dizer se mais atualmente, mas tanto quanto. E aí gera essa coisa do portenho nariz empinado. Só que essa economia, ela não deu um salto industrial. Ela permaneceu primário exportadora naquelas condições. Entre a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial, você vai ter uma transição hegemônica que o Reino Unido vai recuar, vai deixar de ser grande potência, ascendem os Estados Unidos com uma economia que concorre com a Argentina. Sim. Ou seja, uma economia mais parecida. Então a Argentina perde aquela vantagem comparativa que ela tinha até então e ela vai ter que se atualizar. E nos anos 30, quando o Brasil vem Getúlio Vargas e funda o Brasil moderno, o Brasil industrial, CSN, Petrobras um pouquinho depois, a Vale do Rio Doce, etc., a Argentina tem um golpe de Estado em 32, em que os velhos donos do poder, né, ligados a essa elite rural, dão um golpe e ficam até 44, quando vai chegar o Perón. Então a Argentina entra com 15 anos de atraso nessa era urbano-industrial de formar o país moderno. Né? E aí vem Perón como um líder nacional populista tentando dizer assim, vamos sair dessa era rural, né? Não deixar de exportar produtos primários, mas vamos criar uma Argentina urbana, de classe média, vamos apoiar uma indústria nacional, com um mercado de consumo, ou seja, vamos tentar colocar a Argentina no século XX. E aí gera-se, aqui fazendo um grande resumo, dois grandes polos políticos altamente contrapostos na segunda metade do século XX. A Argentina peronista, que quer industrializar, urbanizar, criar um Estado que vai conduzir a economia, mais ou menos como foi Vargas, e uma classe conservadora, aristocrática, rural, que quer voltar aos tempos áureos daquela Argentina lá atrás, cujas condições não estão mais dadas pelo mercado internacional. E esse grande embate hegemônico dentro da Argentina vai gerar décadas de guerra, perseguição, disputa, radicalismo e ditaduras militares, que vão ter 3 momentos de ditaduras militares e fala-se em 30 mil mortos pelas ditaduras. Então nós temos um país altamente polarizado, dada essa estrutura histórica. Então, só para finalizar aqui, eu convido quem está nos ouvindo a cuidar com narrativas fáceis do YouTube. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é da esquerda, a culpa é da direita. Há muito Calma. tempo que tá zoada a Argentina, né? Esse é um problema estrutural que passou por governo de direita bem liberal, de esquerda bem desenvolvimentista e ninguém resolveu. Então, o problema massa chá, como diriam os argentinos, né? Isso é uma coisa assim, eu não tenho profundidade, e é por isso que a gente chama vocês para conversar, mas uma coisa que eu acompanho dos podcasts que eles falam assim, antes o presidente era, como é que é o nome dele? O Macri. O Macri. Maurício Macri. Tanto o Macri quanto o presidente atual e os presidentes anteriores, eles acabam fazendo soluções econômicas que já foram feitas pela esquerda, pela direita e vice-versa. Tipo, vamos pedir ajuda para a FMI de novo. Vamos criar mais $1. Tipo, independente de estar esquerda ou direita, eles acabam fazendo as mesmas coisas de novo para tentar salvar a economia e, ao meu ver, só piora, né? Olhando os números, só
só tem piorado, né? Isso vai dando um senso de, muitas vezes, de improviso, né? Diante dessa urgência. Parece sempre um movimento que está correndo atrás, sempre sem capacidade de parar, de planejar, de estruturar, né? Que foi, em grande medida, o que Perón acabou legando para a Argentina em termos de projeto e conseguiu deixar isso tão forte como proposta que, se a gente transpuser a discussão para 2023, hoje a gente tem um candidato que é considerado o candidato da ala peronista, por exemplo, né? Porque tem essa vinculação histórica, né? E isso é um legado que fica mais forte do que no Brasil, porque, por exemplo, no Brasil a gente tem com menos potência política algum sujeito que vai reivindicar uma tradição varguista, por exemplo. Pois é, né? eu nunca ouvi, né? Exatamente. Não faz sentido. Mas queria fazer um comentário também em complemento a muito do que o Ricardo introduziu aqui, porque na virada do século XIX para o XX, o Brasil, em termos de diplomacia, se aproximava cada vez mais dos Estados Unidos, né? E existia uma leitura de que essa era uma posição imprudente do Brasil, porque os Estados Unidos eram uma incerteza, eram uma aposta, um país que de fato tinha um potencial de crescimento, era um grande comprador do café brasileiro, mas não era uma potência como se consolidou no século XX. E muitos analistas aqui no Brasil diziam, olha, vamos acompanhar a Argentina. A Argentina está com quem realmente importa, que é a Inglaterra. A Inglaterra é a potência, é com eles que nós devemos caminhar. Eu quero comentar um pouco dessa história porque ela aparece hoje de novo, né? Quando a gente vai pensar em estratégias de política externa para o Brasil, por exemplo, muita gente diz, não, a gente tem que ir com quem já está desenvolvido, com quem já está na ponta. Nós temos que focar nos grandes líderes, como hoje são os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje são o que a Inglaterra era no fim do século XIX. E essa derrocada acelerada da Argentina após a grande crise de 29, ela tem muito a ver com o fato da Argentina hipotecar o seu destino à Inglaterra, né? Os rumos que a Inglaterra tomava eram os rumos que a Argentina acompanhava cegamente. O Brasil, nesse sentido, remou naquela época um pouco mais contra a maré e fez uma aposta e fez os seus acordos. Isso, por um determinado momento, rendeu pontos positivos para o Brasil, porque nos deu um poder de barganha no sistema internacional, não como potência, né? E aí, acompanhando o que o Ricardo colocou, nunca chegamos a ser potência, mas nos legou um poder de barganha que, entre aquilo que a Europa nos oferecia e o que os Estados Unidos nos ofereciam, nós conseguíamos captar mais excedentes, mais recursos do sistema internacional e conseguimos, nesse sentido, fazer uma certa ultrapassagem da Argentina, que foi o que sintetizou boa parte da primeira metade do século XX. E aí, outros dois comentários nesse sentido, que são os seguintes. Quando acontece essa clivagem de ter um modelo nacional desenvolvimentista no Brasil, que é o Estado varguista, e um modelo nacional desenvolvimentista na Argentina, com o peronismo, Brasil e Argentina diplomaticamente se afastam muito também. Eles passam a ter projetos em que vai haver uma disputa pela posição de liderança na América do Sul entre os dois países, que se apresentam com muita rivalidade. Isso começa a ser atenuado no final das duas ditaduras militares, principalmente no final da ditadura brasileira. Quando nós começamos a ter uma agenda positiva lá no início dos anos 80, que vai, no final dos anos 80, configurar as primeiras aproximações que desaguam depois no Mercosul, no início dos anos 90, né? Então, o Brasil e a Argentina tiveram uma rivalidade histórica muito grande que afastou politicamente os dois países durante boa parte do século XX. E um outro comentário que eu acho que também é importante da gente fazer é que essa imagem, né, de uma Argentina potência, ela, no início do século XX, ela também está muito associada à renda per capita, porque a Argentina sustentava uma renda per capita comparável e, em algumas vezes, superior a várias potências europeias. E isso foi criando uma ideia de que a Argentina era uma potência. Mas é um indicador também muito complicado de se lidar, porque se eu penso em renda per capita, eu penso em renda no sentido de produção de riqueza, PIB total, dividido por cabeça, por número de habitantes. E nós vivemos num mundo em geral, mas em especial num continente particularmente muito desigual.
E países como o Brasil e a Argentina sustentam índices de desigualdade gigantescos. Então, o que um terrateniente argentino tinha no início do século XX de riqueza, entendia-se que, por renda per capita, aparentemente aquela riqueza ultraconcentrada estava distribuída e acessível à maioria da população, que não era verdadeiro, né? Aham. É Sim. que essa média não quer dizer que tá bem distribuído, né? O gaúcho do Perfeito. campo tinha o seu cavalo e um dinheirinho para comer, né? Nada mais do que isso. Mas Exato. só puxando um pouco o gancho ali, também ocorreu que após a crise de 29, a Argentina mudou muito o modelo, né, de política. Então, principalmente ali, quando o casal Kirchner, né, assumiu, acho que de 2003 a 2015, se eu não me engano, eles têm um modelo populista, né, que é conceder muito subsídio para o povo. Então, o que acontece? O modelo, não sei se é correto, se não é, né, isso não cabe a mim, só que a questão da Argentina é que com esse subsídio acabou favorecendo também muitos dos ricos. Então, o que acontece hoje na Argentina? O pobre que necessita mesmo do subsídio, beleza, ele está recebendo, só que o rico, ele também recebe na mesma proporção, e enquanto o pobre está lá precisando de energia, o rico está usando o subsídio para aquecer a piscina, que foi até um exemplo que eu li, né? Então, essa questão da política populista, ela é um dos pontos que está prejudicando a Argentina, justamente porque eles captam muito empréstimo para poder cumprir com o subsídio dentro do país. Então, essa política acaba também impactando dentro da economia da Argentina, né? Fato. Eu acho que aí nós podemos entrar um pouco na questão da formação desta dívida argentina que vai trazer a crise atual, para chegar nos Kirchner, né? Eu acho que o modelo do câmbio também alterou, né, depois de 29, porque, por exemplo, o Brasil, ele atua, não sou do mercado cambial, né, mas o Brasil, ele atua com um câmbio flutuante, né, que existe a questão ali, o impacto... É o sujo flutuante, né? Tipo, tá solto, mas se pirar, a gente segura. Então, que tem um impacto externo ali, né, internacional, e a Argentina acabou alterando, né, e aí também não foi um bom momento, que acabou impactando muita mudança. Teve uma mudança na Constituição da Argentina sobre o câmbio, né? Eu lembro que eu li isso em algum lugar. É que eu leio muitas coisas em muitos lugares, aí eu tenho dificuldade de lembrar. Isso foi depois Mas que da teve uma crise mudança de na 29. Constituição, né? Eu não sei se... Bom, porque de 29 para cá passaram várias constituições e eles têm controle de câmbio. Isso eles têm. E aí isso ajuda a explicar por que tem tantos dólares. O dólar Coldplay, Por favor, o dólar vamos entrar isso, o nessa. dólar aquilo. São, acho que $16 no momento, né? São vários, né? É como se fosse Nem bandas sei. cambiais, né? Ou seja, você vai tentando fazer um controle, já que você não... Essa flutuação, ela faz com que haja uma desvalorização brutal da tua moeda, que entra em outras questões crônicas que nós podemos ir tocando. Mas até Aí eles tentam fazer um controle cambial e segurar um pouco isso, né? Dando de exemplo, tem o dólar Coldplay, que é só pra comprar ingressos de bandas internacionais, uma coisa assim, eventos internacionais. E tem o dólar Netflix, que é pra comprar streaming, pra pagar streaming. Tem mais uns outros agora. Se Que bobear, tem um soja, que tem se não me um engano dólar. é pra... Dólar Balneário Camboriú, dólar Messi pra ir pra Copa. Se Não bobear, tem duvido. tudo O isso. dólar Copa eu não duvido também. Mas aí eles têm esses Verdade. dólares específicos que, tipo, nós temos dois, né? O paralelo não é oficial, né? E a gente tem dois. E os caras têm 16, se não me engano. Nesses vários tipos de dólar, né, eu diria que dá para fazer duas observações sobre isso, sabe? A primeira delas é a de que hoje a Argentina está muito dependente dessa criação de vários nichos e vai abrindo, né, vários tipos de dólar diferentes. O fato de abrir vários tipos de dólares diferentes em si, eu não diria que é um problema por definição. Porque, por exemplo, o Brasil já teve várias taxas de câmbio no passado. Nessa época de industrialização que nós falávamos, durante as décadas de 40 e de 50, o Brasil chegou a ter 4 taxas de câmbio diferentes, por exemplo. Existia uma taxa de câmbio para importar e uma para exportar. Só que tinha uma para importar produto final, uma para importar insumo, uma para exportar produto final e outra para exportar insumo. E isso fazia parte de política comercial, porque o governo tentava desincentivar a importação de produtos finais, tentava desincentivar a exportação de insumos e tentava fazer com que o Brasil industrializasse os produtos aqui, importando os insumos, e exportasse os produtos mais elaborados depois, né? São instrumentos de política absolutamente legítimos.
Qual que é o problema que a Argentina passa a enfrentar? Eu diria que é muito sintomático de uma economia dependente, altamente dependente, e que vai cada vez mais dependendo de alguns poucos produtos. Então ela começa a ter que criar uma taxa de câmbio específica para exportar carne, por exemplo, para que a partir daquela taxa de câmbio, que é muito pesada proporcionalmente no total do fluxo comercial, ela consiga ter alguma capacidade de previsão, porque ela consegue ter controle pelo menos sobre aquele pedaço que importa muito para a economia. Porque se ela deixa a taxa totalmente flutuante, ela ataca inclusive o coração de algo que faz a economia funcionar, a economia girar. Seria a soja, ou a carne, ou os derivados do leite, por exemplo, né? E aí, eu diria que quanto mais fraca, quanto mais vulnerável a moeda é, e quanto mais dependente de alguns poucos produtos o país fica, mais ele acaba tendo que recorrer a essas invenções, porque são maluquices que a gente vai chegando... E eu imagino, e espero, inclusive, que daqui a 50 anos os argentinos olhem para trás e digam assim, que loucura nós vivemos de ter 16 taxas de câmbio diferentes e encontrem uma só, né? Porque, de fato, isso vai na linha daquilo que a gente apontou aqui como a política do improviso, né? E que vai vindo acumulada de vários governos na prática. E vão aparecendo como reflexo e vão deixando a Argentina nessa situação bastante delicada, né? E eu acho que com isso nós podemos discutir como é que a Argentina chega ao ponto de depender de poucos produtos, sabendo que a Argentina já produziu aviões, a Argentina ainda produz helicóptero. É? Ou seja, tem um campo. A Argentina e o Brasil chegaram ao ponto de quase fazer bomba atômica. Eu estava falando outro dia, o domínio do ciclo de urânio. Os dois países chegaram a isso. Então, assim... Talvez aí sim chegaremos a discutir se somos potência ou não. Aí sim. Aí o conceito de potência passa por isso também, né? Passa pela questão militar. Mas assim, o modelo peronista e o modelo varguista tinham essa semelhança, o nacional desenvolvimentismo. Ou seja, não ser só primário exportador, desenvolver uma robusta indústria local, né? Uma indústria de bens de capital, inclusive, bens de produção, máquinas, estatais equipamentos, ainda, né? Estatais como a base e privadas acompanhando a base. Então, por exemplo, a Vale do Rio Doce te dá o ferro processado e você processa ele aqui em Itajaí e faz alguma coisa, faz um gurgel, por exemplo. A Argentina tinha coisas parecidas. Só que esse modelo entrou em choque com o modelo dos militares. Então, assim, o Brasil... de 30 a 80, teve variações na política? Teve. Os militares não eram exatamente aquilo que foi João Goulart, por exemplo. Mas houve uma certa continuidade no modelo desenvolvimentista, com muita concentração de renda, com uma migração do pessoal do Nordeste para São Paulo, que gerou muita favela, por exemplo, totalmente descoordenada. Mas o Brasil deixa de ser um país que produz 70% da sua exportação é café em 1925, por aí, para chegar nos anos 80 com uma das 10 economias industriais do mundo. Então teve uma certa continuidade, apesar dos 21 anos de ditadura. A Argentina, então o Brasil foi assim, a economia argentina foi assim. Porque entravam os militares, tentavam voltar àquela Argentina idílica do passado que não tinha mais como acontecer. Porque mudou o contexto internacional. O foco na Entravam os agronomia. peronistas, foco na indústria, protecionismo, subsídio à indústria nacional, vamos tentar industrializar, vamos tentar ser a Alemanha. Aí vinham os militares, davam uma pancada. Isso foi 3 vezes. 3 vezes o país entra em governo militar, redemocratiza, governo militar, redemocratiza. E nesse processo, os militares argentinos, entre 76 e a Guerra das Malvinas, 83, eles vão desindustrializar o país de propósito, ou seja, eles vão investir numa mega abertura comercial, deixando entrar de fora o produto, com algumas exceções de produtos pontuais aqui e ali, com o objetivo do que? Atacar a base industrial para atacar a base sindical que dava sustentação ao peronismo. Então vamos atacar a economia para pegar o nosso adversário. Achei que tu ia falar que eles abriram as portas e iam fazer igual a Argentina. Entre tudo aqui que nós vamos copiar vocês e vocês vão embora. Igual a China, não. Eu falei o quê? Tu falou Argentina. Tô bem louco, desculpa, a China, foi isso que eu quis Tem dizer. um historiador chamado Muniz Bandeira, brasileiro, morreu há pouco tempo, ele tem uma frase que diz assim: a Argentina é o único país que se conhece no mundo que desindustrializou de propósito. Porque muitos passam por um processo de desindustrialização porque tem opressão chinesa, etc. Quando chega em 1980, os dois países têm a chamada crise da dívida. Porque, de fato, essa industrialização, ela exigiu que os países se endividassem muito para construir toda a infraestrutura. Então, pensa, no Brasil, Itaipu, rodovia, ferrovia pouca, portos, aeroportos, a Univale, anos 60, 70. Vai nas rodoviárias em Santa Catarina, eu digo para os alunos, são todas parecidas, anos 60, 70. Os países se endividam.
Tanto, ó, pensa... É verdade. Cara, pensa o design, várias prefeituras, ou seja, a Univale, a Unoesc, a Univille, elas têm prédios parecidos, é tudo da mesma época. Então você vai ver que a Argentina é a mesma coisa. Você vai lá, a infraestrutura daquela época. Estavam Os dois jogando países... SimCity, Ctrl-C, Ctrl-V. Assim, Ctrl-C é o mesmo engenheiro, só não era o Niemeyer, né? Porque aqui é muito quadrado. Então os dois países se endividam muito, mas o Brasil se aproveita melhor desse endividamento, ou seja, chega nos anos 80 com uma robustez maior. E a Argentina já chega mais baleada. Aí vem os anos 90, vamos combater a inflação. E aí eu vou dar uma introdução... Antes dos anos 90, é por isso que nos anos 80 fala-se que foi a década perdida nossa, porque aí veio essa conta pra... Veio a década perdida, veio essa conta, aí os dois países tiveram que cortar gastos para começar a pagar essa dívida externa. Porque nos anos 70 tinha muito dinheiro do chamado petrodólar, que era na época que disparou o dinheiro do dólar, tinha crédito barato internacional, a pouco juro. Então era fácil pegar. O Delfim Neto diz assim, era fácil pegar dinheiro internacional para fazer Itaipu, para fazer estrada transamazônica, etc. Os países pegavam, se endividavam e construíam infraestrutura. Na hora de pagar, eles começam a cortar esses gastos, ou seja, reduzir o tamanho do Estado, fazer um corte fiscal, e eles têm que combater a inflação. E aí, para combater a inflação... Chega os anos 90. Aí eu vou fazer uma introdução, porque eu tenho certeza que o Daniel vai explicar melhor que eu. Os dois países vão tentar ancorar a moeda ao dólar nos anos 90. Só que o Brasil vai fazer uma ancoragem no dólar. Vocês devem lembrar o tempo que um real valeu $1, quando o real foi lançado. Sim, dava para ir para Disney. Eu vou falar uma frase que não é minha, tá? Até trabalhadores poderiam ir para a Disney, né? Mas enfim, trabalhadores. Isso aconteceu. Só que o Brasil não dolarizou. Né? O Brasil, ele ancorou o real no dólar com uma taxa de juros alta, mas a gente continua transacionando em real. Compra e vende apartamento. Foi para combater a nossa inflação que foi feito isso? Foi para combater a inflação, porque daí você ancora a tua moeda numa moeda que tem, né, uma fidúcia internacional e aí o pessoal passa a acreditar na própria moeda. A Argentina permite que os argentinos compram e vendam em dólares. Isso já teve um boom lá nos anos 70. Eles já tinham nos anos 80 um pouco dessa cultura de dólar, mas nos anos 90, no governo Carlos Saúl Menem, vamos falar mais dele depois, isso se oficializa. E aí a Argentina dolariza a economia. E isso vai resultar na seguinte coisa. Diferente do Brasil, a pessoa física podia ter conta em dólar. Exatamente. Então o brasileiro acredita no real, mais ou menos, mas acredita. O argentino deixa de acreditar no peso, porque quando vem a grande crise de 99 e 2001, o que os argentinos fazem? Correm para o dólar. Todos eles correm para o dólar. E o brasileiro fica no real. Quer dizer, vai para o dólar um ou outro aí. Então o argentino especula cronicamente contra a própria moeda. E para fechar o raciocínio, um outro problema. O Brasil internaliza essa dívida. Então hoje, dívida PIB, Argentina e Brasil, eu concordo contigo, essa dívida é feita com uma série de gastos inúteis, ou mal feitos, outros não, hospitais, etc. Ou seja, mas enfim, a dívida PIB argentino-brasileira é mais ou menos parecida, 80%. Então assim, o problema da Argentina não é o volume da dívida, é a composição. A Argentina tem uma dívida em dólares muito alta, em moeda externa, com pouca reserva. 270 bilhões com o FMI. 270 bilhões com o FMI, com 33 bilhões de reserva. Ou seja, a Argentina não tem a reserva que paga. O Brasil tem uma dívida externa tão alta quanto a Argentina, até um pouquinho maior em termos de composição por PIB, mas o Brasil tem 345 bi de reserva com 50 bi de dívida externa. Então o Brasil tem dinheiro para pagar a dívida externa. A nossa dívida é em real. Consegue e nós emitimos a moeda que o pessoal aceita para receber essa dívida. Então o problema da Argentina não é o volume da dívida. É uma dívida em moeda estrangeira que ela não tem e que ela não pode emitir. Exato. Então aqui eu faço essa introdução dessas duas coisas, né? Esse modelo desenvolvimentista, o tipo de combate à inflação e a composição da dívida, que eu acho que nós encaminhamos bem a discussão a partir disso. Só para complementar o Ricardo, né, que ele comentou ali que a Argentina dolarizou o país, o que está acontecendo hoje, né? A gente até estava conversando ali antes. Como a pessoa física ela tem acesso ao dólar, né? Então o país taxou em 30% o imposto para quem querer pegar dólar, né, e guardar, investir e tudo mais. Então o que acontece? Tem muita casa de câmbio clandestina. O argentino vai lá, compra o câmbio e guarda embaixo do colchão. Para se resguardar. Né? Quanto mais tributa, mais você incentiva a ilegalidade. Né? Produtos, imóveis, qualquer coisa de alto valor agregado, não estão se vendendo em peso. Estão se vendendo somente em dólar. Então, isso não faz a moeda girar. Começam a emitir mais moeda, jogar mais moeda no mercado. Quanto mais moeda, menos valor tem.
E aí começa, agora eles até aumentaram, né, a nota maior lá, passou de 1.000 pesos para 2.000 pesos, porque 1.000 pesos estavam andando com um bolo de dinheiro e agora eles aumentaram para 2.000 pesos. Pediram apoio para a Espanha para emitir mais moeda, porque a gente não está dando conta de emitir. Pediram para o Brasil também para ajudar a emissão da moeda. Então, essa dolarização acaba perfeito. Eles não estão dando conta de imprimir o dinheiro deles, é isso? Não está dando conta de emitir Cara, o dinheiro. importar dinheiro, que loucura, né? Exatamente. Porque não está circulando. Que dinheiro... Importar papel, exportar papel. Porque papel- produzir dinheiro... O peso não vale mais nada, então você precisa de muito dinheiro para poder circular, né? Então, Ou aumentar o número, né? ou aumentar o número da moeda, né? Isso na economia a gente chama de um custo de senhoriagem, né? Porque o ato de imprimir o dinheiro Custa dinheiro. é um custo, né? E a Argentina não pode se dar o luxo de gastar tanto dinheiro imprimindo o próprio dinheiro. E aí recorre a... Né, Eu lembro que quando iniciou a moeda de 25 centavos no Brasil, eu lembro que... Eu não sei se é de 25 ou qual é a moeda, mas eu lembro que pra fazer ela custava R$1. Então a moeda de 25 centavos custava R$1 pra fazer. Né? Entendeu? Aí tem que eliminar a moeda, né? É isso. E nessa linha, né, sobre a complexidade da economia argentina, eu acho que é muito interessante essas pontes que a gente está fazendo aqui, porque na linha do que o Ricardo apresentou, né, se eu quiser ter uma opinião, ou mais do que uma opinião, uma avaliação, né, sobre a situação argentina atual, e eu quero ter o mínimo de credibilidade nessa minha avaliação, eu preciso voltar ao passado, eu preciso retornar e recuperar esse processo histórico que fez da Argentina o que ela é hoje, né? Muito mais do que avaliações de curto, às vezes curtíssimo prazo, que não dão conta nenhuma de explicar a situação atual. Então, se a gente volta para esse período do endividamento dos anos 80 e o quanto, a partir da crise do endividamento nos anos 80, o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai, a Bolívia, o Equador, todos esses países entraram em crises de hiperinflação, né? Na segunda metade dos anos 80. E os países lidaram com formas diferentes com essas crises. O caso mais extremo envolveu a dolarização total da economia dos países. O Equador, por exemplo, é um país dolarizado até hoje. Eles têm o sucre como moeda local de referência, mas objetivamente as pessoas compram, vendem, os preços nos lugares, as coisas são todas dadas em dólares, o comércio todo dado em dólar. O Equador não tem prerrogativa para executar sua própria política econômica, né? A gente está conversando aqui no dia de hoje, né, da gravação, faz uma semana que o governo brasileiro alterou a sua taxa de juros para tentar dar mais atividade econômica e tudo mais. Reduzir pela primeira vez em muitos anos, né? Em 3 anos. 3 anos, né? Fazia tempo. Em 2 anos. Em 2021. Mas assim, essa é uma prerrogativa que o Equador, por exemplo, não tem. Não consegue arbitrar juros porque os juros que operam no Equador são definidos nos Estados Unidos. Eles usam dólar, né? Então, assim, vários países passaram por essa crise. O Equador foi para a solução mais extrema, que foi dolarizar totalmente a sua economia. Foda-se. Assim, não quero mais saber disso aqui também. É uma solução... Que querem fazer na Argentina, mas vamos falar disso depois. Exato. É o que eu vejo que tá partindo para isso, né, na Argentina. E aí, assim, o Equador vai para essa solução. A Argentina, ela fica por um meio do caminho, porque ela semidolarizou a sua economia. Quando ela vai constitucionalmente, faz uma mudança e diz o seguinte, ó, pessoal, 1 peso equivale a $1 agora e daqui para frente essa aqui é a paridade cambial que a gente vai ter. O Banco Central da Argentina vai emitir pesos numa quantidade equivalente para manter o valor do dólar a 1. Isso fica estabelecido. Com isso, a Argentina faz um processo exitoso de enfrentamento da inflação. Porque quando pareia 1 a 1, também no Equador aconteceu isso. Quando pareia 1 a 1, vem uma enxurrada de importações. Os produtores locais não conseguem mais fazer o reajuste sistemático de preços, por exemplo. Isso equilibra a moeda, né? Tem vários custos mais complicados desse remédio amargo. Um deles é quebrar várias indústrias, por exemplo, né, locais. Mas assim, de imediato o efeito
é dar uma regulada nos preços. Então o Equador faz isso, consegue controlar, a Argentina faz isso. E como a Argentina semi-dolarizou, ela começou a ter o seguinte, quer pagar um restaurante? O restaurante aceita em dólar ou em peso. Tranquilo, qualquer um dos dois. E vai. E foi assim durante todos os anos 90. O Brasil, ele também semi-dolarizou sua economia. Só que de forma mais disfarçada e, a meu juízo, mais sofisticada e mais inteligente, não sem colher também reflexos muito amargos como a própria desindustrialização. Mas é uma modalidade mais sofisticada que deixa a nossa economia significativamente mais sólida do que a Argentina. Aí eu vou conversar aqui com um podcast, a maioria do nosso público deve ser jovem, mas eu vou conversar rapidamente com aqueles que são jovens há mais tempo, né? Então, a galera lá do início de 94, quando o Plano Real começa, se puxar pela memória, vai lembrar que existia o URV, que era a Unidade Real de Valor. O URV era uma forma de transição entre o que era a antiga moeda, e aí, para quem é mais novo, pesquisem essa história do Brasil. De 85 a 94, o Brasil teve 7 planos econômicos e 5 moedas diferentes. Imagine no horizonte de 10 anos, você ter que trocar de moeda por 5 vezes. E todo nome parecido com o outro. Cruzeiro Real, Cruzado, Plano Verão, Plano Bresser, planos... Caralho, cara. Quando a gente foi fazer a última transição, que foi do Cruzeiro Real para o Real, ele passou por um estágio intermediário, que era o RV. Parece um rebranding, né? Tipo, vai mudando o Cruzeiro Real, Cruzeiro Real. Tipo, vai mudando assim o nome, né? E tem estudos de que existe uma tentativa de criar efeitos psicológicos, de fato, porque a moeda depende muito de confiança, como o Ricardo colocou aqui. Então tem a questão de marca e tal, um pouco, não é tão sofisticado assim, mas tem a ver também com criar essa sensação de confiança, né? Quando a gente tem o RV, ele, na verdade, o RV cumpriu para o Brasil, no real, a função que o dólar cumpriu para o peso na Argentina. Porque o RV aqui, por definição também, um RV equivalia a $1. Só que R$1 não equivalia ainda a $1. Era um valor de 2.000 e tantos cruzeiros que devagarinho foi se aproximando do 1 para 1. Quando chegou em 1 para 1, o governo brasileiro disse o seguinte, abandona o RV, agora a gente tem R$1 equiparado a $1, mas o dólar é referência, moeda internacional, não vai circular aqui dentro. E aí, para amarrar esse raciocínio, depois a gente avança com isso, gera a consequência que o Ricardo falou, né, que as pessoas perderem a confiança na moeda em qualquer resfriado do peso, em que as pessoas veem que não estão conseguindo mais comprar a mesma coisa que compravam antes, eles trocam por dólar. Por quê? Porque o dólar está em cada esquina. Vou fazer uma analogia bem rápida aqui, mas que é a seguinte, imaginem um país como a Ucrânia agora em guerra, que vai lá e diz assim, pessoal, a situação está muito dramática, né? Nós não vamos conseguir lidar com a guerra só com as forças armadas. Então o Zelensky diz assim, pessoal, vocês podem passar, tem um posto do governo aqui em cada esquina distribuindo arma. Peguem civis, peguem as armas. E vamos tentar matar esse inimigo aqui, terminar a guerra logo. Né? É mais ou menos, mal comparando, o que a Argentina faz dizendo assim, peguem os dólares. Peguem. Aí vence o inimigo, termina a guerra lá na Rússia. Na Ucrânia. Se o presidente da Ucrânia diz assim, bom pessoal, obrigado pelos serviços prestados, agora vocês podem passar naquele mesmo posto que vocês pegaram a arma e devolvam. Pois é, sacou? Entendi. Boa. Então assim, o dólar não vai deixar de circular. Uma vez que liberou, pra pegar de volta, meu amigo, é um trabalho. Eu tava pensando, não tem um risco não, do tipo assim, algum presidente dos Estados Unidos dar uma decollar, assim, congelar as poupanças em dólar e falar, obrigado gente, vou usar esse dólar aqui pra pagar minha dívida. Não tem esse risco? O problema é que ele vai perder a fidúcia. É justamente essa confiança que todo mundo tem no dólar. Nós transacionamos em dólares porque confiamos em dólar. Porque daí a China vai chegar no outro dia e dizer, pega minha moeda aqui que eu não vou dar uma de collar com vocês, não. Então, o que acontece na Argentina é eles não colocarem um dinheiro no banco com medo de que o governo vai lá e... Igual o collar, né? Com a poupança. Mas porque aconteceu na Argentina. Eles restringiram, então a pessoa podia pegar só um valor mínimo por dia lá, ou por mês, não sei como é que era. E aí, como os argentinos têm medo que isso aconteça de novo, eles não estão colocando dinheiro no banco. Então, realmente colocando embaixo do colchão, né? Com medo que o governo restrinja novamente para você pegar o seu próprio dinheiro, né? Ou mandando para bancos de outros países. Exatamente, também. Tu tem bastante experiência com importação e exportação, né? Na Argentina
tem também o problema de conseguir receber essa grana da Argentina se tu exporta para lá, né? Porque o Banco Central lá segura por um período, né? Tem isso, né? Acho que é 90 dias. Estão segurando, né? Tipo assim, o exportador argentino paga e o Banco Central de lá segura essa grana antes de entregar pro Brasil. Assim, para exportação, eu acho que mudou, né? Porque, assim, antes aconteceu isso para importação, para exportação, então você exportava, depois de 180 dias, automaticamente o governo estabeleceu que não, você vai receber só daqui a 180 dias. O que aconteceu? As empresas pararam de exportar para a Argentina. E agora tá porque 30 dias para pagar as transportadoras internacionais, né? Tá 30 dias agora. Isso, às vezes exportavam e não tinha garantia que iam receber o dinheiro, né? E também, assim, poxa, você exportava lá à vista e de repente tem um prazo de 180 dias. Então, é uma movimentação, teu fluxo de caixa muito alto. Agora, na importação, o que acontece? Você continua o teu prazo, se tu tem negociado lá com o teu exportador, né, 30 dias, você continua pagando 30 dias, mas o dinheiro não vai para o teu exportador. O dinheiro fica no banco com o governo 180 dias e depois que ele repassa pro teu... Tanto na exportação quanto na importação, isso, o Banco Central segura. Pro exportador, que eu digo lá, Argentina, né? Uhum. Então, assim, eu tenho um exemplo que eu importava farinha, muita farinha da Argentina, e a empresa lá estava bem complicada, porque, imagina, a gente pagava com prazo e ainda tinha os 180 dias do governo, então complicava demais. O exportador argentino só liberava depois que a grana caísse na conta dele? Não, ele vendia pra gente, a gente pagava com 30 dias. A gente tinha 30 dias após o embarque para pagar. Só que quando a gente pagava, o banco, o governo repassava pro nosso exportador só depois de 180 dias. Então, pra mim não mudou nada, mas pro meu exportador sim. O que acontece? O que o meu exportador fez? Eu não sei se ele já tinha ou ele montou depois disso uma base no Uruguai. Então, assim, eu importava, o produtor era argentino, mas o exportador era do Uruguai. Então, quando eu pagava, não ia para a Argentina, ia para o Uruguai. E eu tinha ainda o benefício do Mercosul, porque o produtor estava na Argentina. Uma triangulação com o Uruguai. Uma triangulação. Então, para mim, não teve impacto, né? Agora, para a Argentina, sim, foi mais um exportador, né? Uma empresa que saiu, que não está recebendo as divisas, porque... aí a Argentina, para essa triangulação, perde dinheiro, né? Porque se você coloca outro país no caminho, cara, tu perde dinheiro. Ninguém vai ficar fazendo troca de moeda de graça, né? E aí, né, Jonas, o Banco Central da Argentina, ele retém os dólares... Por quê também, né? Pra gente não pensar que, bom, tem uma pessoa que resolveu ser a malvada, que é trancar o comércio exterior argentino e quer ficar com os dólares. Eles têm um problema de caixa que começa a ser o vencimento das parcelas dessa dívida externa argentina, em dólares. E o Banco Central vê o quê? Qualquer exportação que a Argentina faça e que vá receber os dólares, o Banco Central diz, opa, é o dólar que eu preciso para poder honrar uma parcela da dívida. Então, esses prazos estendidos significam o Banco Central argentino tentando recolher a maior quantidade possível de dólares, deixando essa quantidade de dólares sob seu comando para poder honrar certos pagamentos. E, na verdade, ele está pedalando dinheiro, porque 180 dias depois, aquele dólar que vai chegar para o teu exportador não é o dólar que você pagou. Ele já girou 800 vezes, né? É uma bola de neve. E já está vindo um outro exportador que não recebeu, que vai receber na vez seguinte, né? E isso me preocupa muito, vamos ver se vocês concordam comigo, porque eu lembro, acho que, não lembro quando começou, mas em 2009, 2010, eu estava tendo umas aulas de câmbio, e aí falaram que a Venezuela estava fazendo isso. E a Venezuela não estava na situação que estava hoje. Parece assim que eu tô vendo um outro país indo pro... Não aquela coisa... está se venezuelizando. Não, mas está se complicando de uma maneira similar que vai entrar em colapso. Porque tá tendo a mesma ideia ruim que a gente já viu um país vizinho nosso aqui, que foi a Venezuela, que eu lembro dos pessoas falar, se você pagar pra Venezuela, a grana vai ficar parada lá também. Que é o que a Argentina tá fazendo hoje. Eu acho que a Argentina tem algo que lhe beneficia, que ela não está sob embargos, né? Então aí eu acho que... Mas não tinha embargo naquela época na Venezuela? Qual época? Tô falando 2009, 2010. Ainda não. Os embargos, ou tinha?
Já Não, tinha. não, não. Foi a partir de 2014 e 15, né? É que eu lembro que Não tinha. já estavam segurando É, a e grana. aí- Não lembro se era 180 E dias, aí, mas já só estavam que segurando. e a Venezuela também tem a questão se a dependência na Argentina é alta, da Venezuela é mais alta ainda, que 90% das exportações venezuelanas são baseadas em petróleo e derivados. Aí o preço caiu. Então, de fato, eu diria que pode acontecer, mas precisa vir outros fatores para se juntar a esse. Tá perigoso, mas nem tanto. Isso. No caso venezuelano, pontualmente 2009, tem um reflexo da crise internacional de 2008, que derruba os preços internacionais do petróleo Verdade. e gera um problemaço de gestão de divisas na Venezuela. E ela começa a reter, de fato. No Banco Central da Venezuela são feitas as retenções de divisas em 2009 e uma elevação progressiva de tarifas também. A Venezuela começa a deixar as suas tarifas mais altas para importação. Importação. Tá. E vai começando a se afastar um pouco daquela liberalização comercial toda, né? E aí vai trilhando esse caminho de afastamento que depois vai dar no que dá, né? Mas eu diria que é uma situação que é bem mais crítica e que envolve, de fato, outros fatores que vão tornando ela, né, mais crítica do que o caso argentino atual, que tem uma economia ainda maior, mais robusta, mais complexa, a despeito de todos esses problemas, né? Ainda tem alguma indústria, né? Mas eu acho que dá pra... Eu lembrei de duas histórias, né? Uma que eu fui pra Argentina há alguns anos, né? Eu contava em off antes e um amigo recebeu um seguro do carro furtado. Recebeu na época, eu não lembro, 40 e poucos mil pesos, que agora eu nem sei qual era a cotação da época. O que ele fez? Foi lá pra rua Cage Florida, no centro, pra buscar o dólar blue, que era, ou seja, trocar o dólar no mercado negro, no mercado ilegal. E aí eu entrei com ele num prédiozinho, nós fomos subindo assim, uns corredorzinhos estreitos, olhando pro lado, porque daí tinha os fiscais para que isso não acontecesse. Eu me sentindo um criminoso junto com meu amigo. Foi lá uma salinha assim, um cara suspeitão, pá, trocou o dólar e foi embora. Ou seja, recebeu em peso dólar imediatamente. Então, especulando contra a moeda. Isso 2013, mais ou menos, né? E a outra, que daí eu acho que eu queria colocar duas tentativas dos governos Kirchner e dos governos Macri de resolver o problema da dívida, embora uma para cá, outra para cá. Mas lembrando daquela piada que eu falava antes, que eu acho que vale a pena ser contada, né? Carlos Saúl Menem, né? Se você falar esse nome, que foi o cara que fez essa ultradolarização. Aí como é que ele fez para atrair dólar? Ele joga a taxa de juros lá para cima, para que venham os capitais internacionais, acreditando no conto de fadas que o dólar vai entrar no país, se reproduzir em economia real, aumentar a arrecadação e você vai pagar daqui a 5, 7, 8 anos. Os anos 90 são anos de farra na Argentina. Gastança, viagens, dá-me 12 apartamentos em Balneário Camboriú, ou seja, esse dólar entra, vai para o crédito para o pessoal compra, o próprio presidente Menem é lembrado por grandes festas com champanhe, não sei o quê. Aí a piada que circula... Só um parênteses que eu fui saí lá de Xanxerê, fiz o êxodo rural, né, em 98, 99 com a minha família, e aí, pai lá com fundo de garantia, vamos comprar um apartamento em Balneário Camboriú, né, que a gente se mandou pra cá. Cara, o que a gente conversou com o argentino, dono de apartamento naquela época, não foi brincadeira. Porque realmente eles compraram tudo. Que aí a gente, né, não tava baita especulativo ainda, Balneário Camboriú tava barato ainda pra você ter um apartamento. Meu, cara, era direto de conversando com o argentino, cara. Eu vou abrir um colchetes, então, bem rápido, depois dos parênteses, já pra não cortar o Ricardo, mas é que assim, ali teve um gap, né? Porque Brasil e Argentina estavam no 1 para 1 na moeda, né? A Argentina semi-dolarizada, o Brasil com aquela transição. E 99 marca o fim dessa paridade no Brasil, mas a continuidade dela na Argentina por pelo menos 2 anos. Então, para os argentinos, é como se o Brasil tivesse entrado em liquidação. Um vizinho aqui, né? Eles com poder de compra em dólar. E nós aqui, em 99 e 2000, marchando num real já com 3 para 1, quase 4 para 1. Então, esse movimento bem ofensivo entre 99 e 2000 foi muito grande. E eu lembrava de uns deles falar assim, gente, eu aceito o pagamento em dólar. Aí, como assim? Eu não vou ter isso tudo em dólar. Tipo, mas pra eles, né? E aí, se você falar o nome Menem na Argentina, eu já presenciei isso lá em Mendoza, alguém fazia assim, bater na mesa. Ou seja, sai daqui o Satanás, né? E aí um repórter foi perguntar pro Menem, isso você encontra no YouTube, o próprio Menem, qual é a piada que você mais gosta contra você mesmo? Porque daí o Menem foi o rei. Aí ele contou, né, que um sujeito chega numa embaixada argentina num país qualquer
e encontra na parede 3 relógios, né? Um escrito Jacques Chirac, presidente da França, o outro escrito o presidente da Rússia na época, que era o Yeltsin, e outro escrito Bill Clinton dos Estados Unidos. E cada um andava numa velocidade diferente, os ponteiros, né? Um mais rápido, um mais lento, um parava. Aí o cara perguntou assim, mas o que é esses relógios aí? Aí ele disse assim, bom, esses relógios, eles marcam os erros que esses governantes fazem. Cada vez que eles fazem uma cagada, uma bola fora, o relógio anda um pouquinho, né? Ah, legal, e por que não tem um do Menem, o teu presidente? Ele responde assim, porque eu levei pra servir de ventilador na minha casa. O Menem conta isso, né? Então o Menem, assim, ó... O Menem virou meme. Se vocês perguntarem pra mim, me diga qual é o maior responsável, eu não vou dizer que é o Fernandes, nem o Macri, nem o Casal K. Eu vou colocar... E nem os... Bom, os ditadores, todo mundo foi um pouco, mas eu coloco o Menem. O Casal Kirchner, o Néstor, o que ele vai tentar fazer como estratégia, né? Noves fora, como dizia minha avó, você sabe o que é essa expressão, né? Como? Noves fora é uma expressão da matemática que diz assim, ceteris paribus, ou retira a parte os erros, ele vai tentar fazer a seguinte coisa, vamos renegociar essa dívida externa. Vamos dar um calote, em primeiro momento, mais um dos tantos, mas não é assim um calote, devo, não pago, nunca mais. Vamos sentar com os credores e vamos dizer, olha, essa dívida é absurda, taxa de juros lá em cima, não fomos nós que fizemos, quebrou o país, vamos sentar e vamos renegociar. E aí, eles vão bem até 2010, mais ou menos. 90 e pouco % dos credores aceitam os termos de renegociação. Só para me situar, Menem é de qual época? Menem é os anos 90. E agora nós estamos... Início ou final? O inteiro. Inteiro? Ele tem reeleição, então ele vai de 90 a 98, entra De La Rua, que cai fugindo do helicóptero quando estoura a crise desse hiperendividamento, né? Que foram 5 presidentes em poucos dias. 2 semanas. 2 semanas. E aí... A Argentina tá de parabéns mesmo, cara, é muita loucura. É muita loucura. Aí eles tentam essa renegociação durante os anos 2000 e vão conseguir até que 7% dos credores, os chamados fundos abutres, que fizeram um movimento contrário, compraram títulos da dívida na crise, valendo centavos, a Argentina se recupera economicamente e eles vêm cobrar na Corte de Nova York. Por quê? Porque os títulos da dívida permitiam isso. A dívida argentina emitida nos anos 90 permitia que a cobrança fosse feita nas cortes de Nova York. Eles vão cobrar e aí havia a seguinte cláusula. Se houver uma melhora na condição de pagamento para um credor, tem que dar a mesma para todos os outros. Ou seja, 7% arrebenta os 90 e pouco % que tinha sido renegociado. E aí o sistema de pagamento dessa dívida externa vai por água abaixo. Esse é um problema que aí eu acho que os Kirchner tentaram até ali, mas eles cometem um erro nesse caminho. Eles renegociam essa dívida, a dívida argentina externa dá uma caída, mas eles não seguram reservas. Ou seja, eles pagam a dívida, é como se você tem uma dívida. Tu paga a dívida, não deixa nada na tua poupança, no teu investimento. Então a Argentina, a reserva de emergência. Ela queima a reserva, mas ela baixa a dívida. Aí, como deu esse problema com os fundos abutres, voltou a ter um problema inflacionário, porque aí os credores internacionais não acreditavam mais na solução que a Argentina vinha tendo. Vem a crise de 2008, vem a baixa no preço das commodities, governo Cristina Kirchner cai, entra o Macri. O que o Macri faz? Vamos aumentar essas reservas externas e vamos renegociar com os credores, vamos reabrir a Argentina. Aí ele joga taxas de juros a 40%, 50%. Faz mais ou menos o que fizeram nos anos 90. Aí o que tu falou, vamos... Aí vem o cara com dinheiro de fora, aumenta as reservas do país, mas volta a endividar. Abre para as privatizações, como foram nos anos 90... né? Para atrair esse dólar de estrangeiro. Atrair esse dólar. Só que aí atrai o dólar, aumenta a reserva, aumenta a dívida. Então os Kirchner baixam a reserva, baixa a dívida. Então assim... O pessoal não investe na Argentina, eles especulam na Argentina. Especulam na Argentina. Então, não adianta, a grana entra fácil, sai fácil. Entra fácil, sai fácil. Então percebam tentativas diversas de arranjar o problema e nenhuma das duas bem-sucedidas. Uma coisa é um investimento estrangeiro que entra na Argentina para criar uma fábrica. Né? Outra coisa é você chegar lá pra comprar ações e tal, que aí a grana sai fácil, né? É tanto que lá tá desvalorizando tanto que a pessoa recebe o dinheiro e já tem que gastar, porque no outro dia já vai estar Brasil anos 90 ainda. Exato. Isso impacta bastante. E nessa linha, né, a ideia do Macri que é um caminho que ele tenta criar diferente, né? A gente já tá falando de 2015 pra frente, a Cristina Kirchner perde as eleições
perde de fazer o sucessor dela, na verdade, em dezembro de 2015. Então, a partir de 2016 entra Maurício Macri, aquele que foi presidente do Boca e tal, mais liberal. Ele entra com um peso em desvalorização e era de aproximadamente 46, 47 pesos para $1. Nossa, cara. E esse cenário, ele já era um cenário complicado, porque o início do segundo mandato da Cristina, o peso estava em torno de 25, 20 pesos para $1. Isso no oficial? No oficial. Vou tratar só do oficial aqui. Tá. Mas aí, então, o resultado da administração da Cristina é uma desvalorização cambial considerável. O Macri entra e diz assim, não, eu vou fortalecer o peso. E essa tentativa de fortalecer que vem com a iniciativa de retomar as reservas, né? Então, aumenta as taxas de juros, traz capital de fora para cá, abre para privatizações, atrai dólares também. Isso acaba gerando uma pressão sobre as contas externas da Argentina. Porque o dólar entra, mas ele vai querer ser remunerado a essa taxa de juros alta que atraiu ele. E ele não vai ficar muito tempo aqui fazendo indústria, reproduzindo, gerando emprego e renda. Ele vem já louco para sair. E aí acontece um problema no balanço de pagamentos da Argentina, que é quando a Argentina tem, com o Macri, que voltar ao FMI. Porque desde os anos 2000, quando a dívida tinha sido renegociada lá com os Kirchner, a Argentina tinha conseguido pacificar as relações com o FMI, manteve o pagamento das parcelas, não eliminou a dívida, mas deixou de se endividar mais. Então, por pelo menos 15 anos, essa relação com o FMI ela foi mais fria, ela foi mais regular, como deveria ser. Eu estou devendo para alguém, eu me relaciono com o meu credor pagando as parcelas como tem que ser. Quando vira 2016, na administração Macri, ali por 2018, o cenário argentino colapsa, ele tem que recorrer ao FMI para ter dólar, para conseguir honrar os pagamentos e as remunerações de quem entrou com dólar na Argentina. E aí o caso trágico é o seguinte, né? O Macri, que assume com a promessa de fortalecer o peso, entrega para o Alberto Fernandes, que é o próximo presidente, a 96-1 no câmbio oficial. Então, na administração da Cristina, o dólar perde metade, o peso perde metade do seu valor e depois perde a outra metade, praticamente, com o Maurício Macri. Que é o que você colocou na introdução aqui, né? São 95% de perda do poder de compra do dólar de 2015 até agora, porque está dentro dessa crônica, né? Que vai esfacelando a moeda. E vai criando uma situação que, como você falou muito bem, né? As pessoas perdem a confiança na moeda e aí acontece o seguinte, a gente fala na economia a economia é uma ciência que às vezes ela apresenta profecias autorrealizáveis, é a expressão que a gente usa, para dizer o seguinte... Eu tenho medo de que o meu peso se desvalorize e eu perca o poder de compra. Então, assim que eu recebo, eu faço duas coisas. Eu vou gastar direto e se sobrar alguma coisinha, eu vou guardar em dólar, eu não vou guardar em peso. Então, eu vou lá botar no colchão, aquela coisa toda. Exatamente. Então, assim, eu vou tentar fazer essas coisas todas porque eu quero me livrar do peso o mais rápido possível. Só que esse movimento, ele não é feito por grandes banqueiros especuladores e grandes operadores em grandes volumes só. Ele é feito por toda essa gente e por mim, por você, pelo Ricardo, pelo Jonas, por todo mundo aqui. Independente do poder aquisitivo. Independente, por quê? Porque, de novo, é a herança daquela dolarização dos anos 90, em que o dólar circulava normalmente entre vários. A classe média argentina pensa, faz conta, bota o preço do aluguel em dólar, o preço dos apartamentos, os carros, todos dolarizados. Então, nesse sentido, como muitos dos cidadãos comuns, além de grandes operadores, correm para o dólar, esse próprio ato de buscar o dólar e trocar o peso, cada ato desses individualmente já contribui para a desvalorização do peso. Por isso que fica uma profecia autorrealizável, né? Eu fico com medo que aquilo ocorra. É um trauma, né? É tipo... Total. Nas devidas proporções do Brasil, é igual, tipo assim, nossos pais, isso é seguro falar aqui, que é uma faixa etária parecida. Nossos pais fazem rancho, que é o quê? Tu comprar o mercado, tipo assim, sei lá, para 1 mês, 2 meses. Por que fazer isso? Por causa da inflação, disparada no início dos anos 90. E, tipo assim, a nossa geração que, tipo, já não faz mais isso. Tipo, vai mais seguir pro mercado. Os apartamentos mais antigos das décadas de 80 e início dos 90 tem uma peça reservada para dispensa maior, muito maior do que hoje.
Os apartamentos são muito mais compactos hoje, né? Porque eu não preciso estocar alimento. É verdade. Como a gente estocava muito, né? E os nossos pais nessa geração, isso também condicionava. Só um disclaimer, tá, gente? Pelo menos aqui no interior de Santa Catarina a gente chama de rancho comprar muita coisa pra deixar estocado. Não sei como é que é no resto do Brasil. Porque hoje eu publiquei um texto que eu pedido. Cuidado. Não, eu publiquei hoje um texto que eu falo assim, teve um agente de carga que foi me visitar, até me levou uma cuca. Tinha gente no privado me perguntando o que era uma cuca. Eu falei, poxa, como assim você não sabe o que é uma cuca? Não sei. Aí eu tive que colocar no comentário, gente, uma cuca é isso aqui. Eu coloquei a fotinha lá e tal. Uma iguaria, quem não conhece, maravilhoso. Né? Venha pra Santa Catarina. Ou tu vê algum, sei lá, um café da Precisa tarde conhecer. alemão, vai ter cuca. Então, maravilhoso. Bom demais. Fica a dica, comam cuca, que é muito bom. Cuca é melhor que torta. Já coloca essa polêmica aqui também. Com certeza. Toda vida, nego. Com direito a jeito. O que eu sei atualmente? O super-ministro, no momento, estava passeando pelo mundo atrás de empréstimo. Né? Ele tentou no BRICS, tentou na China, tentou aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, me empresta um dinheiro, que a minha reserva cambial tá quase no final. E um dos motivos que ele está fazendo isso, além de querer salvar a Argentina, é que ele quer se candidatar a presidente, né? Exatamente. A Argentina tem hoje, na figura de Sérgio Massa, o candidato oficial às eleições na Argentina que vão acontecer em dezembro desse ano, né? A gente está falando em agosto de 23 aqui, então em dezembro acontecem as eleições na Argentina. O cenário político na Argentina ele se configurou de uma forma curiosa recentemente, porque a Cristina Kirchner, né, ela hoje é vice-presidente do país, depois de ter sido presidente por 8 anos. Os Kirchner têm muito poder na política ainda, né? Eles mantêm ainda um poder muito grande. Então ela foi senadora da República quando esteve sem mandato durante o governo Macri, quando esteve sem a presidência durante o governo Macri, e vai depois para a condição de vice-presidente. Lá o vice-presidente ele acumula outro cargo, é presidente da Câmara ou do Senado, alguma coisa assim, não é? Do Senado. É igual nos Estados Unidos, mas eu né? acho que ela vai tentar a presidência esse ano de novo, né? Então, aí na coalizão, o que aconteceu? Existia a possibilidade de ela vir como candidata a presidente de novo. E ela, na verdade, quando ela sofre aquele atentado no final do ano passado também, né? Acontece aquela situação toda. E aquilo tudo gera uma certa comoção. Ela se apresenta como um nome forte de novo a concorrer. Por quê? Porque ela começa a se afastar politicamente do próprio presidente, do Alberto Fernandes. Os dois rompem politicamente. Eles romperam, né? Então ela começa a se afastar e a população vai entendendo isso como um sinal de que, Cristina Kirchner discorda dos caminhos, não vai repetir a mesma questão. Já foi nossa presidente, nós conhecemos. Vivemos alguns momentos bons, depois outros nem tanto, muito ruins, em 2015. Ou seja, nem a esquerda argentina consegue se entender, né? Não. Mas o Fernandes, ele não vai tentar reeleição, né? Não, o Alberto Fernandes não tentará. Ele tá exausto, né? Ele tá total... Bucha que pegou, né, cara? E certamente só não vai tentar... Tem que fazer a dança da chuva na Argentina, que tá feio lá. A zica, né? Tá louco. Eu ia buscar uma lembrança meio ruim, mas na Copa eles se deram bem, pelo menos, né? O resto é que Sim, alguém me perguntou aqui na Invoice se ia ter algum argentino participando da empresa. Eu falei, tu acha que eu vou chamar um argentino pra falar da Argentina depois eles ganharam da gente na Copa? Nem a pau, cara. Não quero isso pra mim, não. Mas eu botava fogo no estúdio. Não. Exagero. A gente gosta do Messi, agora o resto da Argentina não. A gente só ficou pelo Messi. Eu não gosto do Messi. Ele é argentino. Ah, não. Tua única participação no podcast vai ser isso? Não, Rafael, pode cortar isso aí, Deus. Não, nem a pau. Mas, e aí, o que aconteceu, né? Existia a ideia de que o Alberto Fernandes fosse indicar um candidato para seguir o legado dele, para ser o indicado dele, para que ele pudesse fazer um sucessor, mas ninguém quis o posto, né? Porque sabe que é transferir uma batata quente. E de outro lado, a Cristina começou a costurar uma possível candidatura dela. O que aconteceu na prática foi que a gente viu o seguinte: o candidato da Cristina, em tese, seria Daniel Scioli, que foi o candidato dela também em 2015, contra o Macri, quando ela já não podia mais tentar, né? Daniel Scioli seria um candidato de preferência dela. No entanto, o Sérgio Massa, que é o ministro atual, ele não conseguiu reverter a situação dramática da Argentina, mas ele se apresenta como uma figura forte
E ele estancou um pouco a degringolagem que estava acontecendo em toda a economia argentina de maneira brutal. Ele estancou um pouco esse movimento, ele conseguiu diminuir o ímpeto da degeneração da moeda, de todos os problemas inflacionários que ainda existem. Então ele acumulou um certo poder e uma certa simpatia. A Cristina Tipo, menos pior, assim. Tipo, exato. O menos pior num candidato de continuidade, digamos assim, né? Mais ligado a esse neoperonismo argentino, que é o que está no país hoje. O que é um neoperonismo? É um centro-esquerda, centro-direita? O que é isso? É uma centro-esquerda, e eu reputo aqui esse prefixo neo, porque ele não recupera aquela tradição industrializante e desenvolvimentista do peronismo de raiz, digamos assim, clássico, né? Uhum. Ele é um pouco mais heterodoxo na condução das políticas, mas ele entende certos limites e tem uma estratégia de desenvolvimento que não é nacional desenvolvimentista como um peronismo clássico. Então, por isso que ele tem uma certa repaginação aqui. E aí, o Sérgio Massa é o grande candidato hoje, e com o apoio da Cristina e do Daniel Scioli. A ideia aqui foi que houve um encontro recente entre Daniel Scioli, que era um potencial candidato, e o próprio Sérgio Massa, e eles fizeram questão de registrar o encontro em público. O Daniel Scioli é membro de um departamento do governo argentino. Ele tinha uma reunião com o Sérgio Massa que poderia ser feita a portas fechadas, mas ele fez questão de descer, receber na rua o Sérgio Massa, abraçar, sinalizar uma certa coalizão. Então, hoje, a rigor, o candidato de centro-esquerda na Argentina é Sérgio Massa, esse super-ministro da economia que acumulou aí poderes e uma certa vitalidade. O que eu diria, nesse tempo que a gente fala agora, né, vão acontecer, agora no final do mês de agosto, as chamadas eleições prévias na Argentina, em que vai se definir, a meu juízo, elas vão ser decisivas para definir qual vai ser a candidatura, qual vai ser o perfil de uma candidatura de direita e oposicionista a Sérgio Massa, que vem como o grande candidato à esquerda, ou centro-esquerda. E aí tem algumas posições em disputa. Tem uma posição que é mais oficialista e que vem do prefeito de Buenos Aires, que tem uma tradição muito próxima do Macri, inclusive. Então a ideia é recuperar essa direita mais liberal, clássica, argentina. E tem também, correndo por fora, ou por enquanto, pelo menos por fora, Javier Milei, que guardadíssimas as devidas proporções aqui, muitas pessoas identificam ele como uma espécie de Bolsonaro na Argentina, né? Um sujeito que faz elogios ao período militar, que pensa em soluções de força, que faz discursos muito contundentes de antipolítica, de vir por fora do sistema. O outsider. O outsider. Trump da vida. E que, em termos de programa econômico, é dele que vem a ideia de resolver o problema da inflação e da dívida na Argentina, dolarizando totalmente a economia. Né? A grande proposta dele é essa. Que, por analogia, né, como a gente viu, pode ser um remédio muito bom para agora. Né? É como se eu tivesse assim, eu tenho um paciente com febre, né? Eu vou lá e mato o paciente. Eu consigo combater a febre, mas eu perdi a pessoa. Mas a febre passou, né? É mais ou menos essa solução que está sendo aventada. Morreu, mas passa bem, assim? Morreu, exatamente. O que vocês veem para o futuro da Argentina? Digamos, os próximos anos. Vocês veem que, sei lá, essa polarização política está diminuindo, tá, digamos, chegando no meio termo, tá ficando mais sob controle a economia? O que vocês acham? Vamos falar do futuro. Primeiro falar rapidamente dessa ideia do Javier Milei, né? Milei. Aliás, só antes de falar do futuro, o Daniel fez uma comparação dele com o Bolsonaro, alguns falam do Trump, mas ele tem algumas heterodoxias. Ele se autodeclara um anarcocapitalista. Puta merda. E aí ele se autodeclara. E aí ele também é favorável, por exemplo, ao casamento gay. Ele é contra o casamento, por exemplo. Ele acha que as pessoas não precisam casar. Cada um vive com quem quiser, como quiser, em 2, em 3, em 4, homem e mulher. Ou seja, ele não compra pauta conservadora nos costumes, porque ele pega um ultraliberalismo econômico, mas leva isso... Então ele é um Bolsonaro heterodoxo. Ele tem uma diferença. Né? Nas questões sociais ele é mais progressista, então, vamos dizer assim. Talvez dê para dizer isso. Ele é a favor da venda de órgãos humanos. Ou seja, o liberalismo dele vai a tal ponto que se eu quiser vender meu rim, é meu, eu faço o que eu quiser. Okay. Né? Então ele vai por essa linha aí. São falas dele, ele é radialista, ele tem essa habilidade. Então é um sujeito bastante polêmico. Porra. Ele
é uma reflexão de uma polarização histórica, Sim. em que se nós estamos... A metáfora que eu tinha pensado é parecida com a tua, né? O cara deu, assim, 500 ml de antibiótico. Não deu certo. Menem, Macri, agora eu vou dar 1000 ml. Ou seja, eu vou dobrar a aposta, eu vou dolarizar de vez. Enquanto que o peronismo não se apresenta com uma proposta muito radical. Ou seja, o Massa, ele vai tentar levar, recuperar o peso, continuar com as retenções, né? Retenções de dólar. Eu não sei se você falou da China, mas a busca da Argentina é desdolarizar a economia por parte do peronismo. O peronismo vai para o contrário. O Milei quer dolarizar a economia. O peronismo quer desdolarizar a economia. Se nosso problema é o endividamento em dólar, vamos diminuir a dependência do dólar. Aí eles vão buscar um alinhamento com a China, já pode transacionar em yuan sem passar pelo dólar. A China está com uma série de investimentos na Argentina, retomando as linhas férreas na Argentina com dinheiro chinês, construindo hidrelétrica, construindo fábrica de energia solar, gasoduto. Isso já está acontecendo. A Argentina aderiu à Rota da Seda. Então aí tem um movimento geopolítico que talvez vai ao encontro do que o Daniel falou lá no início, né? Quando o Brasil buscou os Estados Unidos lá atrás e a Argentina ficou atrelada à Inglaterra, hoje a Argentina busca a China. Se isso vai ser bom, eu não sei, o tempo dirá. Pode ser uma nova dependência. Isso dá um podcast só falar de tudo que a China está investindo no resto do mundo, que é uma loucura e surreal, né? Exato. Eu acredito, vou fazer uma aposta aqui, que o Milei não vai conseguir... talvez vai ser algo parecido com essa reeleição do Lula, e aí sem entrar aqui no que o pessoal acha certo ou errado, porque tem um setor da direita mais tradicional, representado pela Patrícia Bullrich, que é a líder nessa primeira... eleição, nessa prévia que vai ter, e aí tem um outro cara chamado Horácio Larreta, né, estão disputando. Esses caras não engolem muito o Milei, e a mídia tradicional, La Nación, o Clarín, que é mais ou menos parecido com a Globo, embora sejam de centro-direita, tem uma visão mais liberal na economia, também não engolem o Milei, assim como a Globo não engole o Bolsonaro. Então talvez a esquerda e a esquerda centrista e a esquerda um pouco mais radical e essa direita mais liberal, nessa centro-direita, caso o Milei vá para o segundo turno, eu acho que vão se unir para derrubá-lo com qualquer um que for contra ele. Eu acho que essa é uma leitura. Então eu acredito que vai continuar uma polarização mais ou menos como a brasileira, mas não acho que os argentinos vão cair em alguma coisa extremista nesse momento. Eu acredito que as forças, olhando o que já aconteceu com o Bolsonaro, com o Trump, há muitos paralelos entre os países, acredito que eles vão optar por uma solução de centro, direita ou centro-esquerda. E continua uma polarização, mas dentro dos marcos econômicos. Tem uma análise de ciência política muito interessante para fechar meu raciocínio, que é o seguinte: por mais que um PMDB histórico seja um partido problemático, né, aquele centrão que não é isso nem aquilo, eu estou simbolizando no PMDB, mas sim, o Brasil tem um centrão que segura um pouco, digamos, as soluções mais extremadas, que se por um lado isso é ruim, porque faz o país estar sempre travado nessa coisa, institucionalmente o Brasil não tem grandes abalos, e a Argentina polarizou há mais tempo. Então talvez eles estão começando a construir um consenso para achar alguma via média de solução, que talvez não seja a solução. A turma assim mas que discorda, mas consegue chegar no meio termo. Mas eu tô vendo que a disputa tá entre centro-direita e centro-esquerda e não acho que vai haver espaço pro radicalismo agora. Posso, daqui a alguns meses, ser chamado aqui para explicar por que eu falei bobagem, mas é uma aposta no futuro, né? Aí a gente dá um tempo até voltar nesse assunto, que aí passou, tá tudo certo. E tu, Daniel, o que tu acha? Bom, vai com o relator? Sobre o futuro, eu vou bastante com o relator aqui, mas no seguinte sentido, né? Pode ser que a Argentina, seguindo agora essa conjuntura internacional como está dada, e a gente vê, de fato, uma ofensiva chinesa sobre a África e sobre a América Latina, né, mais decidida, porque antes ela era mais sorrateira, ela me parece agora mais explícita, isso deixa a China desinibida ao ponto de começar devagarinho liberar o yuan, apontando como uma possível moeda de conversão internacional. Eu diria que por linhas tortas ou por caminhos absolutamente desencontrados, pode estar aí um caminho para a solução da crise de endividamento e de especulação monetária na Argentina. Pode ser que esse processo de desdolarização, a busca um pouco maior por fazer reservas em yuan,
apresente à Argentina a possibilidade de estabilizar a sua economia um pouco mais. Isso não é um processo rápido, é um processo que toma tempo, mas aponta para um caminho. É que é uma grana que está entrando para investimentos, né? Pra não para ficar especulação, né? Então faz sentido. Exatamente. Então me parece um movimento interessante nesse sentido, muito menos por méritos da condução econômica argentina, muito mais por uma iniciativa chinesa, mas que pode, por outros caminhos, dar um resultado que estabilize um pouco mais a moeda no país, né? E a Argentina, inclusive, já vem chegando a ponto, e isso está sendo discutido no FMI hoje, né? Eu não tive atualizações, não sei se algum de vocês tem, mas os Estados Unidos hoje eles têm aproximadamente 17% de cotas no FMI, no fundo, né? A China tem algo em torno de 8%, que é a segunda maior cotista. Mas a China, ela vem pleiteando a possibilidade dentro do FMI para que o Fundo Monetário passe a aceitar o pagamento de parcelas do endividamento em yuans, não mais em dólares, né? E isso sinalizaria também uma possibilidade para a Argentina dar um respiro, para aliviar um pouco essa pressão sobre a moeda. Percebe? Seria vantajoso para a Argentina, entendi. Seria, de novo, por tabela, né? Chegaria a dar um certo alívio para a economia argentina. E de outro lado, né, eu finalizaria aqui dizendo que eu acho muito curioso quando... Claro que a situação da Argentina é crítica, principalmente em termos do derretimento do poder de compra da moeda. Os indicadores socioeconômicos de pobreza são de fato assustadores. Mas eu acho um pouco complicado quando a gente vai discutir sobre a Argentina aqui numa posição meio de soberba, meio de cima para baixo. Não estamos na Suécia. Acho que é bom que todos nós saibamos disso aqui também. Né? Não, eu conto com a audiência também, cara, é uma preocupação. É um vizinho nosso, é um irmão nosso, parceiro comercial importante. Se os caras melhorar a situação, já melhora junto. Exatamente. Assim, né? E eu acho importante sublinhar isso, porque assim, às vezes a gente recebe algumas notícias e pensa assim, né? Nossa, a Argentina tá destruída, tá acabada, ninguém mais consegue fazer nada lá. Mas assim, o Brasil tá com muitas dificuldades também e a vida segue aqui. As pessoas vão todos os dias, trabalham, estudam e tentam fazer as suas coisas. Geracionalmente é mais complicado do que era anos atrás. A situação deles é mais dramática do que a nossa. Eu não quero de forma alguma suavizar isso. Mas eu acho que às vezes a gente sobe numa posição um pouquinho além do que onde a gente realmente está também para olhar o caso da Argentina. Sabe? Eu acho que eu queria deixar isso como mensagem aqui também pra gente refletir um pouco. Torcedores, calma. Posso complementar isso? A pressa é tua, você que tem que dar aula depois, tá? Eu já avisei a secretária, Suzana, que ela avisa os alunos que eu estou fazendo algo muito importante que eles esperem um pouco, né? Depois eles assistem o podcast. Um abraço, Suzana, amigona. A M1. Ela te conhece, se tu conhece ela. Sim, foi pra ela que eu pedi pra apresentar a gente. Então... Gente, eu preciso da galera do RI pra ajudar nós aqui. Ela é culpada. Ela é culpada de você estar aqui. Só porque estamos ao vivo, eu sou uma querida. Ou não ao vivo, não estamos ao vivo, mas vou deixar. Você entendeu o que eu quis dizer. Mas assim, a Argentina, acompanhando o que o Daniel tem problemas macroeconômicos sérios. Mas a Argentina tem algumas potencialidades. Primeiro que a agricultura deles é fantástica, né? Eles têm uma terra fértil naturalmente, eles têm muita água. Plantação de alfajor, né? Meu Deus do céu. Alfajor, maravilhoso. Eles têm vinho, turismo, é um país que vai das terras secas do norte à Patagônia com gelo, ou seja, tem paisagens. E eles têm, junto com a Bolívia e com o Chile, o chamado Triângulo do Lítio, Jujuy, Cajamarca e Salta, que são as províncias do noroeste argentino. O lítio fala-se que é o ouro do século XXI, porque o lítio está na base das baterias. Né? E aí a China, sempre ela, já está chegando lá para investir em fábricas de bateria, né? A Bolívia também tem buscado a China, o Chile também tem buscado parceiros, os 3 países estão fazendo isso. A Alemanha também tem estado aqui recentemente, né? A Alemanha tem circulado, a Alemanha tem patrocinado pesquisas sobre essa questão do lítio. Se você vai no site da CEPAL, que reúne pesquisa da América Latina, tem muita publicação com patrocínio de institutos alemães, né? Os alemães estão de olho. Inclusive tem protestos em Jujuy das pessoas por questões ambientais, porque aí gera uma série de problemas, mas a Argentina tem isso. A Argentina tem Vaca Muerta, que é uma grande reserva de petróleo encontrada há pouco tempo e que estão fazendo a infraestrutura de extração. Então ela pode ter o pré-sal argentino, vou chamar porque não é no mar, mas enfim, que a Argentina está nesse processo também de extração de petróleo. E a Argentina tem um povo ainda
com uma educação boa, no sentido, uma formação, universidades e tal, que se descolou da economia. Mas eu vou dar um exemplo que pode ser meio besta, mas eu acho que não é. Dos 10 treinadores das seleções sul-americanas, 6 ou 7 são argentinos atualmente. Então, assim, tem formação ali. Porque a formação esportiva de profissionais de educação física, eles têm engenheiros, só que aí o pessoal se forma e vai embora, porque a economia não acompanha. Então a Argentina tem potencial de pessoas, a Argentina tem riquezas, ela tem um problema macroeconômico a ser resolvido. Se ela resolve isso, ela não vai ser a potência, mas vai ser um país com grande potencial. E isso tudo para dizer que o Brasil não tem que abandonar a Argentina. Também não tem que ir lá salvar. De jeito nenhum. Tem que ir lá, mas assim, contribuir, aproximar dos BRICS, linhas de crédito dentro da possibilidade que também beneficiem o Brasil, ou obras que sejam bilaterais, que ajudem no comércio, resolver gargalos de infraestrutura que vocês conhecem bem. Eu acho que o Brasil tem que estar junto aí, até porque é o terceiro parceiro comercial, mas aquela velha história, vendemos mais produtos industrializados para a Argentina do que para os Estados Unidos e para a China. Então, $1.000 vendidos para a Argentina geram mais empregos aqui do que $1.000 vendidos para a China, que basicamente é minério de ferro e frango e soja, né? Então acho que a gente tem que se hermanar com os hermanos para ajudá-los a se recuperar, porque isso é bom para todos nós. Excelente comparação dos $1.000, gostei. Quer deixar uns comentários? Depende do outro, né? Quer fazer seus comentários para a Argentina, Fernanda? Como o Ricardo falou, 30% do que o Brasil produz de peças automotivas vai para a Argentina, né? E assim como muitos alimentos, a gente acaba importando deles. Eu estava olhando como Exstat, a gente tem uma distribuição bem boa, né? Do que é de bem de valor agregado. É uma distribuição boa que a gente tem saudável, né? Então, nosso vizinho e super parceiro comercial, né? Assim, a Argentina realmente passa por uma crise e que a mídia, né, tá deixando isso bem exposto, assim. Isso acaba, talvez, impactando também a questão Mercosul, né, porque ali como a Venezuela foi deixada em stand-by, a Venezuela hoje não consegue emitir carta de crédito, não tem crédito nenhum no mercado, né? A Argentina, se eu não me engano, também não está operando com carta de crédito, os bancos não estão autorizando, né? Então, é só pagamento direto mesmo. Mas a questão é a Argentina se reerguer agora com a questão da seca também, né? Então, tem a questão da soja, que a parte ali de vegetais que é o alimento, né, dos animais que eles exportam muito. Isso acaba impactando e gerando ali a dificuldade de entrar dólar no país. Então, tudo é uma bola de neve que, na verdade, vinha ali a economia, né, a questão inflacionária, mas essa questão também climática acaba impactando, né? Mesma coisa lá, a guerra da Ucrânia, a Rússia, né, cortando o gás da Europa. Eu também tive problema com importação da Europa, porque a Alemanha, por exemplo, né, a maior parte da energia é o gás da Rússia, então foi uma grande impactada. Até mesmo o rio da Europa, né, lá teve uma seca que também os navios não conseguiam passar, as embarcações maiores, então tudo, a parte do clima impacta demais, é uma coisa que você acaba não prevendo com tanta antecedência, né, então, mas eu acredito, como o Ricardo falou, né, a Argentina e o Brasil são grandes parceiros comerciais. Estava tendo também uma discussão ali do FMI continuar, né, emprestando dinheiro para a Argentina, e os países estavam autorizando, né, o empréstimo para realmente a Argentina se reerguer, porque a Argentina é um grande parceiro comercial mundial, na verdade, né? A Argentina ela é um país muito forte. Então, esperamos aí que... Esperamos melhoras, né? Esperamos melhoras com essa eleição, né? Quem sabe vem alguma coisa diferente, não sei, vamos lá. Massa. Melhoras na política e pioras no futebol pra eles. É isso que a gente quer. Nossa, excelente. Muito bom. Não, agora só mais 40 anos pra ganhar outra Copa, por favor. Muito bom. Você, quais suas perspectivas para a Argentina? O que você tá esperando? Você faz negócios com a Argentina? Comenta aí com a gente, fala as suas experiências, como é que tá pra importar, pra exportar. Lembrando, gente, nós estamos aqui para fazer a forma mais analítica possível, não é para virar uma briga política isso aqui, nos comentários e tal. Eu conto com o bom senso de vocês, a gente está aqui para discutir porque a gente quer ver nossos vizinhos bem e queremos fazer bons negócios no comércio exterior. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, participa aí dessa conversa conosco. Lembrando, se tu curtiu o episódio até o momento, curte, compartilha, lembra de seguir a gente, isso ajuda muito
tá bom? Que o nosso alcance é orgânico, depende dessa proatividade de vocês. Então é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.